nossa canção é: eu te amo, te amo. E daqui a 1 milhão de anos eu sei onde eu vou estar. Apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, ainda estarei. Aplauda Ele, é tudo teu, Jesus. Todo louvor, honra, glória e majestade ao Rei. Aí quem estiver ouvindo em volta vai dizer: aquela igreja é doida, daqui a 1 milhão de anos vai estar tudo pó e farinha. E isso não é o que minha Bíblia diz. A sua expectativa de vida é a que a ciência diz para o brasileiro, de até 80 anos, 70 anos. Mas o meu Rei prometeu uma vida eterna. E essa vida passageira de 70, 80 anos é só o começo. É só o começo. Eu não ouvi, você entendeu? É só o começo. O céu é real. Itapecuma, o céu é real. A salvação é real. E daqui a 1 milhão de anos essa igreja estará queimando, queimando na presença do Rei. Aplauda Ele. Estou vendo as risadas aí, viu? Graça e paz, irmãos. Como é bom você ser uma igreja guiada pelo Espírito Santo. O apóstolo iniciou o nosso culto falando dos irmãos de Jerusalém. Rudivan ministrou e falou sobre os irmãos de Jerusalém. Também irei falar sobre os irmãos de Jerusalém, que relata lá em Atos. Eu queria ler com você rapidamente Atos capítulo 4, a partir do versículo 32. Vamos falar um pouco sobre contribuições, dízimos e ofertas, amém? Atos capítulo 4, versículo 32. E diz assim: da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos levavam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Verso 36. E José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entre muitas lições que a igreja primitiva nos traz, a Bíblia vai nos mostrar aqui em Atos que era uma igreja que tinha o coração contribuinte, uma igreja que se disponibilizava a ofertar. E mediante aquilo que a Bíblia nos relata, a igreja de Atos, ou a igreja primitiva, nos ensina algo que eu quero ratificar hoje nessa manhã aos nossos corações.
É dizer que a nossa contribuição, ela não dá início a uma grande obra. Ela não dá início a uma grande expansão. Porque o Senhor não precisa contar com o que nós temos para fazer alguma coisa. Porém, quando eu compreendo aquilo que se operou em mim, o Deus que me alcançou, o Espírito que me foi dado, que me foi derramado, eu não tenho como não contribuir. Então a igreja não contribuía como um princípio de alguma coisa, ela contribuía como um resultado daquilo que Deus operava em seu meio, na vida dos irmãos. E com essa realidade, a igreja de Jerusalém nos ensina 3 verdades. A primeira verdade é que ela era uma igreja alcançada pela graça. Eu não sei você, mas eu estou aqui porque a graça do Senhor me alcançou. Você diz amém? A graça do Senhor lhe alcançou. Ela chegou na sua vida, ela chegou na sua casa. Atos 2 vai dizer o seguinte no verso 47. E louvando a Deus e tendo dado graças, e louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Hoje iremos batizar ali em média 16 pessoas, 15 pessoas. Sabe o que é isso, irmãos? O resultado da graça de Deus. Onde há salvação, onde há conversão, há a manifestação da graça do Senhor. E a graça, ela é a porta de entrada, ela é o maior princípio de entrega. Porque a nós nos foi dado sem exercer ou sem pedir algo em troca. Um favor imerecido. Então aquela igreja entendia, e à medida em que os irmãos entendiam aquilo que havia sido alcançado sobre eles, chegado sobre eles, a graça que se operava, outras vidas seriam alcançadas. Deus te chamou para uma grande obra, pregar o evangelho para que muitos venham viver pela graça de Deus, e o teu exercício em contribuir ajuda na expansão do reino. A outra realidade é que era uma igreja cheia do Espírito Santo. Verso 33 vai dizer que pelo poder eles faziam aquilo. E o termo poder nesse versículo 33 é o mesmo usado em Atos capítulo 1. Permanecei aqui até que do alto sejais revestido de poder. E esse poder, esse dunamis que se opera em mim e você, ele aconteceu lá em Atos 2. O revestimento do Espírito Santo. Uma igreja movida, cheia do Espírito Santo, é uma igreja inconformada em não contribuir. Nós somos movidos a cantar, a adorar, a ajudar, mas eu não posso me apartar do contribuir. Além de ser uma direção do Senhor, em obediência ao Senhor, é uma característica de uma igreja que está em constante crescimento e movimento, promovido pelo agir do Espírito Santo. E eu não sei você, mas eu não consigo descrever uma outra obra que nós estamos vivendo há já um tempo e nesses dias, a não ser uma obra operada pelo Espírito Santo. Se você vive esse mover, você é uma igreja inconformada em não contribuir, em não participar das ofertas, em não entrar em desafios para que o reino continue expandindo. E a outra realidade é que é uma igreja que vivia em unidade. Viver em unidade não é apenas um calendário 2 em 2 meses da nossa igreja. Não é apenas um calendário do mês de dezembro, mas é uma impressão de Deus ao nosso coração. Nós precisamos exercer a unidade, não apenas em algumas datas, mas constantemente. E vai nos mostrar a história e o texto, que eles viviam de tal modo que aquilo que era pessoal não importava mais. Aquilo que eles pensavam não importava mais. As suas impressões não importavam mais, porque eles entendiam que era viver em unidade. A ponto de entender que o que eles possuíam não lhe pertenciam. E de trabalhar em prol, até que a pobreza acabasse no meio dos irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, alcançada pela graça, é uma igreja que vive em plena unidade, a ponto de ajudar uns aos outros, mas também de trabalhar em um único propósito, para estabelecer e completar a obra de Deus aqui na terra.
Lembrando, a contribuição não é o início de uma grande obra, mas o resultado da maior obra que já se operou em nossas vidas. Separe do seu dízimo a sua oferta nessa hora. E com muita gratidão e entendimento daquilo que o Senhor operou em você, vamos contribuir nessa manhã. Deus, nós queremos te louvar nessa manhã, Senhor, por tudo que o Senhor já fez nesse dia. Pelo momento de comunhão, de adoração, de louvor, pela unidade promovida em nosso meio, por essa grande obra, Senhor, que o Senhor começou nesse ministério. Obra essa que o Senhor é a fonte, o Senhor é a causa, o Senhor, o Teu Espírito é aquele que nos move a vivê-la. E eu quero te pedir nessa manhã, Senhor, que assim como os irmãos de Jerusalém, venhamos entender que a graça nos alcançou e que ela é o princípio do entregar. Também somos uma igreja, Senhor, movida pelo Teu Espírito Santo, impelida, cheia, que se move na Tua direção, que se move na Tua vontade. E assim, Senhor, não iremos nos conformar em não contribuir, em não participar, porque a obra do Teu Espírito em nós é uma obra completa, que alcança mente e alma, espírito, o nosso coração e também as nossas finanças, Senhor. E também assim somos uma igreja que não apenas estampa em uma camisa a unidade, mas de fato se compromete em viver o compromisso uns com os outros, o compromisso com a Tua obra e mediante ao Teu agir em nosso meio e ao nosso coração disposto, vidas serão alcançadas, porque à medida em que o povo se entrega ao Senhor, o Senhor atrai, o Senhor traz novas pessoas a esse lugar, porque isso é fruto da graça que se operou em nós e do Teu Espírito que nos conduz durante todo o tempo, e assim será até o dia da Sua volta. Em nome de Jesus, abençoe cada dízimo e cada oferta, Senhor, nessa manhã. Amém. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Diga, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não. Vamos lá, estamos de pé. Eu não sei como você consegue cantar isso sentado, vamos lá. Guiamos, fica de pé, igreja. Pelo que vemos, o que nos move, é o que nós cremos. Diga isso. Nação Santa, nós somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. Sim, ó. A perseguição parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Eu quero me salvar dele, a igreja, a perseguição. Perseguição. Parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. 1, 2, 3, vamos! O inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos pelo que vemos. O que te move, o que nos move, é o que nós cremos.
Vivemos por quê? Vivemos por... Estamos de pé. Só para entristecer as trevas, nós vamos gritar mais uma vez. A perseguição não parou. Seja mais intenso, vamos. O Coliseu não parou. A igreja, os leões não pararam e nunca vão parar. Essa igreja é do Senhor. De pé, vamos lá. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Para encerrar, e não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Diga, nação santa, nós somos a igreja. Segura, vivemos por fé, estamos de pé. Celebre igreja livre, eleitos do Senhor, povo santo, sacerdócio real, povo adquirido. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Irmãos, eu quero iniciar isso. Antes de começar a pregar, falar algo que eu entendo que é de suma importância como igreja que somos. Amém? Nós estamos nessa visão de unidade cerca de 20 anos. E nós temos, eu já estou falando a introdução da minha ministração. Nós estamos vivendo coisas extraordinárias da parte de Deus. Mas nada pode nos separar. Amém? Diga comigo, nada pode nos separar. Porque o que nos uniu é mais valioso do que qualquer coisa nesse mundo. E o que foi que nos uniu? O sangue de Jesus. Nós estamos prestes a entrar num tempo da política. E como igreja nós não podemos permitir que isso nos divida. Nós temos que respeitar a escolha do nosso irmão, em quem ele quer votar. É fato que cada um de nós temos as nossas razões de votar no nosso candidato. Se eu pudesse, eu iria fazer com que você votasse no candidato que eu acredito. Mas eu não posso coagir você a fazer isso. Posso tentar, quem sabe, nas razões, conversar com você e falar. Mas isso não pode fazer com que tenhamos divisões na igreja. Nós temos que olhar para o nosso irmão, respeitar o que ele quer fazer, em quem ele quer votar, e nós temos que aceitar. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi e ouvi muitas histórias de alguns grupos religiosos, outros não, aonde na igreja haviam divisões nesse sentido. E nós estamos há 20 anos e nunca tivemos problema com isso. Diga aleluia. Mas por que eu estou falando disso? Porque a nossa igreja está crescendo. E nós não podemos permitir que nada nos separe. Amém? Nós estamos unidos aqui para a eternidade. E daqui a 1 milhão de anos, nós estaremos apaixonados por Jesus e unidos, porque o sangue de Jesus nos uniu aqui na terra. Amém? Então olhe para o seu irmão que está ao seu lado, diga para ele assim: tudo tranquilo. E vamos seguir juntos, porque nossa missão é maior do que qualquer coisa passageira deste mundo. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 13. Eu
quero poder ministrar uma palavra rápida e fazer com que Deus possa nos ministrar nesta manhã, amém? João capítulo 13, João capítulo 13, versículo de 1 em diante. João 13, 1 em diante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera da parte de Deus e voltaria para Deus, levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se praticardes. Agora vá para o versículo 31. Quando ele saiu, disse Jesus, quando Judas saiu, Quando Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também, agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Porém, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã. Diante dessa palavra lida, nós queremos preparar nosso coração para podermos extrair tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem a falar às nossas vidas. Prepara-nos,
sustenta-nos, fortalece-nos, e que cada palavra que for falada na capacitação do Teu Espírito possa nos ministrar e que de forma prática e cheia da Tua graça possamos interiorizar aquilo que seremos ministrados a partir daqui. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O tema da ministração é a mutualidade no reino, um princípio a ser vivido. Primeiro, eu quero falar sobre o que é mutualidade. A palavra mutualidade vem do sentido de algo que é mútuo, recíproco, aquilo que eu dou e recebo. Se nós formos pesquisar na Bíblia, mais de 35 textos bíblicos apontam para essa atitude. Eu queria que, por favor, a mídia colocasse aí todos os versículos aonde a mutualidade ou a reciprocidade ou a atitude de receber e dar tem o mesmo sentido. Então eu queria você lesse comigo cada um deles. Vamos juntos? Amem-se. Segundo, todos têm textos bíblicos. Terceiro, sétimo, quarto, oitavo, sexto, cinco. Quem lembra? Chorai. Estou quase chorando. Com os que choram. 9. Não brinquem comigo, mídia. Não mintam uns aos outros. 10. Suportem-se uns aos outros. 11. Não tenham inveja uns dos outros. 12. Não julguem uns aos outros. 13. Não vos queixeis um dos outros. 14. Não falem mal um dos outros. 15. Não provoquem uns aos outros. 16. Não odiando-nos uns aos outros. 17. Não mordam e devorem uns aos outros. Tem na Bíblia. 18. Confessem os seus pecados uns aos outros. 19. Perdoai-vos uns aos outros. 20. Edifiquem-se uns aos outros. 21. Ensinem uns aos outros. 22. Encorajem uns aos outros. 23. Consolando uns aos outros. 24. Exortai-vos uns aos outros. 25. Aconselhem-se uns aos outros. 26. Servi uns aos outros. 27. Levem as cargas uns dos outros. 28. Hospedem uns aos outros. 29. Sejam bondosos uns para com os outros. 30. Misericordiosos uns para com os outros. 31. Consideremo-nos uns aos outros. 32. Admoestando-nos uns aos outros. 33. Congregai-nos. 34. Orem uns pelos outros. Ufa, ainda tem mais. Mas esses 35 motivos de mutualidade, todos eles existem textos bíblicos que vão evidenciar essa verdade. Depois eu vou colocar nos discipuladores. Você pode pedir ao seu líder de célula para pegar esses textos bíblicos e você poder dar uma lida até memorizar esses princípios. Porque, irmãos, nós estamos, como eu falei, durante 20 anos nesta visão de unidade. E como igreja nós temos colhido muitos frutos. Frutos poderosos desta visão de unidade. Porque nesse princípio de unidade nós temos experimentado de Cristo e temos revelado Cristo. A igreja que nos tornamos é fruto dessa operosidade de Deus que se manifestou através do conhecimento da sua vontade. Então, a vontade de Deus é que o seu povo na terra o represente de forma unida. Aonde
a igreja seja a revelação de quem Deus é. Nós carregamos a responsabilidade de sermos quem Deus é nesta terra. Então, esses 35 motivos de mutualidade, ele vai trazer consistência à nossa vida, à nossa fé. Eu encorajo você, ou encoraja-nos, vamos nos encorajar a colocar esses textos à vista dos nossos olhos, imprimir e colocar em algum ambiente da nossa casa, que a gente possa estar lendo ele, para que isso vá se interiorizando, e na medida do possível, na naturalidade, no dia a dia, aonde nós estamos próximos dos nossos irmãos, a gente poder exercer isso que a Bíblia nos ensina. Que nunca mais haja um querer devorar o outro, que nunca haja em nós o sentimento da inveja, mas que haja o sentimento do chorar com os que estão chorando, de se alegrar com os que estão se alegrando, de orar uns pelos outros. Então, a palavra de Deus, ela tem e traz esse ensino que fundamentalmente é importante para que aquilo que nós vivemos seja de fato uma realidade do que é a vontade de Deus. Aqui no texto que nós lemos, Jesus, ele exerce 2 princípios dessa mutualidade. E Jesus está num cenário aqui totalmente de frieza, de soberba, de egoísmo, de ganância, e é nessa realidade em que os discípulos de Jesus estão. E eu não sei se você lembra, mas o texto fala que Jesus declara dizendo que a um pequeno curto de tempo ele não estaria mais com os discípulos, porque ele estava à véspera de ser entregue às autoridades. Judas já havia saído para trair Jesus, trazer as autoridades judaicas, para levar Jesus preso e ele seguir caminho para a cruz. Mas ainda nos discípulos haviam esses sentimentos, e Jesus aproveita a oportunidade. Líder de célula, aproveite oportunidades quando você tiver com os líderes, os seus discípulos, ou os discípulos que Deus te confiou. Aproveite as oportunidades para ensinar esses princípios, porque quando somos ensinados desses princípios, nós exalamos a presença de Deus. E o exalar da presença de Deus nos torna uma igreja mais edificada, mais fortalecida, porque a palavra tem poder de edificar um povo, amém? Então Jesus, ele vai utilizar desses 2 princípios de mutualidade da forma mais excelente, porque Jesus vai ensinar dando exemplo. Jesus ensina por meio do exemplo o que os discípulos deveriam fazer. Não sei se você lembra dessa frase quando diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A forma mais clara que a gente vê de exemplo que arrasta são os nossos filhos. Eles nos copiam o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de se comportar, às vezes até o jeito de negativas. E aí entra, aquele discipulado de tentar corrigir algumas coisas, e nós carregamos a herança dos nossos pais exatamente a partir desse exemplo que ele dá, sem falar nada, porque somente o olhar nos faz interiorizar uma atitude, uma postura. E Jesus utiliza deste exemplo para mostrar aos discípulos. Por exemplo, Jesus desperta o desejo de orar aos discípulos. Por quê? Porque ele orava. Lucas capítulo 11, versículo 1, o texto diz assim: depois de Jesus ter orado, disseram os discípulos: Jesus nos ensina a orar, como João ensinou aos discípulos. Então Jesus tinha essa dinâmica de tudo que ele iria ensinar aos discípulos, ele ensinava a partir do exemplo. A melhor forma de
de ensinar é a partir do exemplo. Primeiro ato de mutualidade de Jesus aqui é exatamente a atitude de servir. Por isso que lá em cima eu falei a respeito desta situação em que os discípulos estavam vivendo de frieza, soberba, egoísmo, ganância. Havia um homem que estava ali, Judas, que estava ganancioso por dinheiro. Havia os outros discípulos que estavam ali de forma soberba, porque qual era o cenário que estava? Jesus está com os discípulos, 2 discípulos perguntam a Jesus: Jesus, aonde tu queres que possamos comemorar a Páscoa? Jesus diz: vai em tal cidade. Chegando na cidade você vai encontrar um homem carregando uma jarra. Segue-o, porque lá há um cenáculo, há uma sala, está reservada para isto. Ele envia João e Tiago. Eles preparam tudo e chega o dia da Páscoa e todos os discípulos junto com Jesus vão para esta casa. E eles chegam naquele lugar, a mesa está posta, os elementos da Páscoa estão postos, eles sentam à mesa. Eu imagino aqui Jesus olhando um para o outro e vendo a atitude de frieza, a atitude de egoísmo, a atitude de soberba, porque naquele cenário estava faltando um personagem que era essencial para aquele tempo executar um serviço que nenhum ilustre, nenhum convidado poderia fazer, porque era muito humilhante, que era o servo, que em toda a casa estava lá pronto para que quando as visitas chegassem, pudessem ele lavar os pés, para que eles pudessem sentar à mesa. Aquele servo não estava ali. Não sei se Jesus provocou isso, não sei se eles não tiveram condição de ter alguém ali, mas o fato é que este homem não estava. Todos os discípulos que estavam ali deveriam ter a atitude de se levantar e lavar os pés, porque era um costume. Ninguém sentaria à mesa sem lavar os pés. É por isso que eu falo que aquele ambiente que Jesus estava ali para ensinar com exemplo, era um lugar de egoísmo, de frieza, de soberba. Porque eu entendo, eu imagino que um estava olhando para o outro e dizendo assim: eu não vou, porque esse papel é muito humilhante. Eu não vou me levantar e lavar os pés de fulano, de Pedro, porque eu sou o mais próximo. João talvez tenha dito, sou o mais próximo de Jesus. E dentro de autoridade, quem era a maior autoridade ali era Jesus. Aí o texto diz que Jesus tira a capa e fica apenas com a vestimenta. Quando Jesus tira a capa, Jesus estava revelando ali que ele estava saindo da posição de liderança para assumir a posição do servo que estava responsabilizado para fazer aquele ato que nenhum visitante poderia fazer. Ele ficou apenas com a vestimenta. E eu imagino que os discípulos começam a olhar e começam a pensar o que seria agora, a partir dali, o que Jesus estava fazendo. E Jesus começa a lavar os pés e chega para Pedro. Pedro diz: não, Senhor, tu não vai lavar os meus pés, tu não podes. Eu acredito que a intenção de Pedro ali não era olhando a atitude de Jesus, mas olhando o que ele estava fazendo. Foi constrangedor para ele, então era preferível que Jesus não fizesse. Ele na verdade não estava olhando para a atitude de Jesus, mas a atitude dele sendo coberta pelo que Jesus estava fazendo. Jesus diz para ele: Pedro, se tu não permitires que eu lave os teus pés, você não tem comunhão comigo.
Pedro entende essa palavra. E Jesus diz assim: o que eu estou fazendo agora você não está entendendo, você vai entender depois. Porque a atitude de Jesus era trazer ensino a respeito do serviço. Irmãos, a igreja é o lugar de maior oportunidade que nós temos para servir uns aos outros. Não, eu sou juiz, eu jamais vou pegar um balde para encher aquela piscina, porque eu dou ordens. Não, eu não vou de forma alguma ficar ali no estacionamento porque eu sou médico, porque eu sou pastor, eu sou o apóstolo, porque eu sou o líder de célula que tenho mais pessoas. Não, isso eu não posso fazer. Nós temos na igreja o maior lugar de podermos ser úteis aos irmãos, servindo aos irmãos. Jesus começa a lavar os pés, lava os pés de todos eles. Depois ele volta, veste a sua roupa. Ali estava indicando Jesus, dizendo: eu estou saindo da posição de servo, agora na posição de mestre. Jesus nos mostra que servir um ao outro não nos desmerece a posição que nós estamos no reino ou na sociedade. Jesus nos mostra que na forma exemplar, digna de se viver, não rouba aquilo que nós somos, quando nós tiramos a posição de que estamos e descemos para alcançar aquele que está mais distante de nós. Jesus nos ensina que muito mais do que ser servido é servir. Russell Shedd, contam-se essa história. O autor da Bíblia, Shedd, estava em um congresso como um convidado, e ele estava conversando no intervalo com os pastores, vários pastores, e ele olha e vê um voluntário tirando as cadeiras e arrumando, e eram muitas cadeiras. Ele pede licença aos pastores, e Russell Shedd era um teólogo reconhecido no Brasil e fora do Brasil. Ele pede licença, sai e vai tirando as cadeiras com aquele voluntário. Os pastores olham, se constrangem, vão também, começam a tirar as cadeiras. Depois alguém pergunta a ele, diz assim: por que o senhor fez isso? O senhor era o convidado mais importante dessa conferência. Dizem, segundo a história, que ele olhou e disse: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Irmãos, servir uns aos outros é princípio bíblico, é ato de mutualidade. Nós podemos servir os nossos irmãos com os nossos dons, nós podemos servir os nossos irmãos com o nosso tempo, servir os nossos irmãos com os nossos bens, com nossa atenção. Às vezes, o irmão só precisa de uma atenção. Alguém que não tem nem atenção em casa, mas precisa da atenção do líder. É fato, eu digo que eu sou apaixonado pela visão celular. Eu amo a visão celular. Amo a visão celular. Mas tem uma coisa que a visão celular provoca na vida dos discípulos, que é a manha. Ah, porque o meu líder não ligou para mim. Ah, porque o meu líder não olha para mim. Ah, eu saí da igreja porque... Eu acho que Deus não quer que eu fale, ou o diabo está impedindo, não sei, mas eu vou falar. Se for o diabo, vai apanhar. Se for Deus, ele me castiga depois. Ah, porque desde a sua conversa você saiu da igreja porque você quis. É fato que quando alguém se converte é como uma criança, a gente tem que dar manha mesmo, sabe? Tá, cuidar, alimentar, leitinho, papinha, né? Lá vai, daqui a pouco ele quer papinha não, quer não, aí dá uma comida mais sólida. Opa, tá comendo uma comida mais sólida, então já dá para deixar ele andar um pouquinho. Caiu, não tem problema não, levanta. Quando alguém encontrar a maioridade, estou falando espiritualmente, tá? Não existe manha, meu irmão. Existe arregaçar as mangas e cuidar daqueles que estão nascendo.
Aí às vezes eu vejo crente que está há 10 anos na igreja, porque o meu líder não falou comigo. Pelo amor de Deus, o teu olhar está em Cristo. É fato que às vezes nós precisamos do líder estar próximo da gente. Às vezes nós passamos lutas ferrenhas, que a gente precisa daqueles que estão perto da gente, chorando com os que choram, sim. Mas escute, nós somos falhos. Nós somos homens, podemos errar. E às vezes nós carregamos um sentimento de abandono, porque ninguém ligou para mim. Irmão, teu olhar está em Cristo. Glória a Deus que nós somos uma igreja acolhedora. Glória a Deus que nós somos uma igreja que estamos juntos, que nós caminhamos juntos, que nós nos amamos. O que está se vendo aqui é verdadeiro. O que está se fazendo aqui é verdadeiro. É a operosidade do Espírito Santo. Isso é fato. Nós vivemos de fato uma unidade como igreja. Mas nós precisamos amadurecer a ponto de nos tornar capazes de ajudar aqueles que estão chegando, para que possa ter o mesmo cuidado que eu e você tivemos no iniciozinho lá da nossa fé. Mas a atenção muitas vezes é tão importante, um abraço é tão curador. Nós podemos servir aos irmãos com tudo aquilo que nós temos e somos. A igreja é este lugar, mas também na nossa casa, com os vizinhos, com a cidade. Quando eu estava preparando essa ministração, eu disse: Deus, traz-nos uma visão para que possamos servir mais a nossa cidade. A igreja servir à cidade, porque nós somos aqueles que tenhamos a presença de Deus e que nós temos vida em Deus para restaurar toda e qualquer esfera da sociedade. E a igreja precisa sair mais das 4 paredes e ser servidora à cidade de Itapissuma. Eu lembro que o prefeito por várias vezes falou de um momento que estávamos vivendo tão difícil na cidade aqui, aonde gangues estavam se estranhando, atirando. Nós saíamos pelas ruas, ungindo a cidade no momento mais violento de Itapissuma. Aí a BV estava andando na cidade, ungindo e declarando, profetizando: Senhor, essa cidade é tua. Senhor, nós declaramos e profetizamos que este lugar não é lugar de violência. E eu lembro que o prefeito muitas vezes falou, aí a BV orou e Deus respondeu a oração. Porque nós temos tudo para sermos um instrumento de Deus nessa cidade, a ponto de podermos sermos uma igreja serviçal. Nós precisamos ter uma atitude serviçal, uma cultura de servir. Paulo declara: porque vós, irmãos, lá em Gálatas capítulo 5, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não usei da liberdade para dar ocasião à carne, sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Servos uns dos outros. Eu não posso escolher quem eu vou servir. A palavra me inspira, me impulsiona a servir a todos sem exceção. Ele diz que o princípio do serviço é por meio do amor. Se nós não temos amor em nós de Deus, teremos dificuldade de amar o próximo e servir ao próximo. Nós não podemos, de forma egoísta, carregar a nossa vida, porque Deus nos colocou em família. Domingo em família, você está num domingo em família. Deus nos colocou em família para servirmos uns aos outros. Patrões, crentes, cristãos, cheios do Espírito Santo, sejam um instrumento de Deus para aqueles que estão servindo a você na sua empresa. Revele Cristo a partir das suas atitudes. Abandone o egoísmo, a avareza, trate-o com consideração. Eu falo por propriedade, tá? Assim diz José Nilson, movido pelo Espírito Santo. Olhe para a pessoa, o seu funcionário, colaborador, como uma pessoa
a qual você deve tratar com honra, a qual você deve tratar com amor. Seja instrumento, exale Cristo, revele Cristo, porque quando você demonstra essa atitude, você está evangelizando se ele não é crente, ou consolidando a fé se ele já é crente. Seja instrumento de revelar Cristo a partir das posses. Se Deus te deu posse, não foi para você erguer o queixo e andar como um pavão, mas foi andar revelando Cristo nas suas atitudes. Cristo estava ali, um homem famoso, com discípulos que o que ele dissesse ele faria. Ele desce de seu pedestal de autoridade, vai ser servo para servir, revelando a importância daqueles discípulos que estava sendo ensinado por ele. Depois ele diz: olha, vocês me chamam de mestre e eu sou. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: o que eu fiz não te dá o direito de tirar a autoridade que está sobre mim. Se você revela Cristo na sua atitude, você vai arrancar, extrair a admiração daquele que está ali como um funcionário. Se ele quiser prevalecer, aí você chama ele com muito amor, mas com muita seriedade, e mostre para ele o que ele deve se fazer. Mas não humilhe, não seja soberbo. Deus está te dando condições, posses. Não é para você ser um pavão, mas para você exalar Cristo. Todas as suas atitudes, todas elas devem exalar a Cristo. E Paulo vai dizer: servir uns aos outros. Você quer um texto bíblico? Vá para Efésios capítulo 5, não vou ler o texto, você anota aí. Efésios capítulo 5, quando Paulo vai falar: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele diz como deve ser feito. Depois ele entra falando que alguém que é cheio do Espírito Santo vai ser uma mulher submissa ao marido. Alguém que é cheio do Espírito Santo vai ser um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja. A submissão da mulher não é nada para o que Paulo fala a respeito do homem. O homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você tem que dar a sua vida pela sua mulher. Isso é ser cheio do Espírito. Depois ele vai falar sobre os filhos, como devem respeitar os pais. Depois ele vai falar dos escravos, dos servos, como eles devem se comportar com os seus senhores. E depois ele vai falar dos senhores, como devem se comportar com os seus servos. Vá para Efésios capítulo 5, que você vai encontrar um modelo de como ser patrão. Não crie modelos mundanos. Não crie modelos a partir de exemplos de pessoas que não carregam Cristo. Crie modelos a partir da palavra e de homens que carregam Cristo. Revele Cristo aonde você estiver, na sua empresa, no seu trabalho como líder, como chefe, como diretor, como executivo, como presidente, sei lá. Mas exale Cristo. Se você exalar Cristo, você terá o respeito daqueles que estão subordinados às suas ordens, e eles farão de forma excelente, e ainda arrancará dos lábios deles um bom testemunho. Este homem e esta mulher verdadeiramente é um discípulo de Jesus. Paulo encerra dizendo: servos uns dos outros pelo amor. Pelo amor, ao amor próprio não, ao amor mútuo. Todo egoísta tem um amor próprio, olha para o umbigo, tudo é ele, tudo é para ele. Paulo está dizendo que esse servir uns aos outros é pelo amor que habita em você e exala de você. É o amor ao outro e não amor próprio. Não, eu quero, me dê, faça. Não, não posso, não dá. Esse não é o amor bíblico. O amor bíblico é o dar, eu posso, vamos ver, considero, é importante, ok. Esse é o amor bíblico. O amor de mutualidade, o amor de parceria. Assim estamos exalando Cristo. Por fim, Jesus vai também ensinar o amor como? Amando.
ele vai dizer: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como também eu vos amei. Jesus tinha propriedade de falar. O que Jesus falava, ele falava e todos os discípulos ficavam calados. Por quê? Porque Jesus era o exemplo. Nunca queira exigir daqueles que estão sob sua liderança algo que você não pode fazer. Quando você exige algo que você não faz, você está roubando a sua autoridade. Jesus falava e os discípulos acatavam e aceitavam, porque Jesus era exemplo disso. Ele diz: amem uns aos outros, como eu vos amei. E aí ele diz que também vos amem uns aos outros. Nisto conhecerão que são os meus discípulos. O padrão do discípulo está no amar. O padrão do revelar Cristo está no amar. O padrão de ser discípulo de Jesus está no renunciar. Quando eu amo, eu não estou revelando o que sou. Eu estou revelando para os outros o que sou. Eu revelo que sou discípulo de Jesus quando eu renuncio. Ele vai dizer: assim pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas eu testemunho a partir do que eu revelo de Cristo. Eu fui em um lugar público essa semana, ontem. Quando eu cheguei lá, alguém disse assim: pastor, não crente, tá? Pastor, o café da manhã de vocês vai ser amanhã, não é? Eu disse: é. Vai ser onde? Na igreja ou lá em cima? Aí eu disse: lá em cima, porque não está mais dando, não é? Aí eu disse: é. Irmãos, eu louvei tanto a Deus por isso, porque a cidade já está olhando e vendo que tem alguma coisa na igreja e que está chamando a atenção. Sabe aonde foi que eu errei? Que eu pequei? Foi porque eu não fiz o convite para estar aqui hoje. Quando eu saí, que eu estava em casa preparando isso aqui, eu disse: vou colocar esse exemplo. Eu disse: meu Deus, talvez ela estivesse: ei, me convida. Não perca a oportunidade. Quando eu for lá, eu vou dizer: olha, daqui a 2 meses eu vou lançar um convite para você estar conosco lá, experimentando dessa comunhão. Jesus, ele vai trazer e revelar esse exemplo. A responsabilidade nossa, irmãos, revelando Cristo através deste exemplo. Versículo 46 do capítulo 2 de Atos, o texto diz assim: e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Por que o povo estava olhando para a igreja primitiva e a igreja estava caindo na graça daquele povo? Porque eles estavam todos os dias em comunhão, na sinceridade de coração. Lembra aquele texto: não julgueis uns aos outros, não persegui uns aos outros, não falai mal um dos outros. Eles estavam em sinceridade de coração. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor, limpa o meu coração, como uma joia que é lapidada. Lapida o meu coração nesta manhã. O texto vai falar que em Atos capítulo 13, quando os discípulos são espalhados por causa da perseguição de Estevão, eles vão para 2 cidades, Chipre e uma outra cidade,
Eles pregam apenas para os judeus, depois eles saem e vão para Antioquia, começam a pregar também aos gregos. O texto diz que os gregos começam a crer em Jesus, a igreja começa a crescer, e quando começa a crescer, chega a notícia em Jerusalém que Antioquia havia recebido o evangelho e que estava crescendo a igreja. Eles pegam o melhor líder, Barnabé, manda para lá. O texto diz que Barnabé, quando chega lá, ele vê a operosidade da graça de Deus, se admira e diz: olha, permanece firme na fé, continue assim frutificando. Ele corre e vai chamar Paulo. Paulo, vem, vamos lá para a igreja de Antioquia, porque nós precisamos consolidar a fé dessas pessoas. Eles estavam tão unidos em amor, na graça sendo derramada, que estava fazendo uma revolução em Antioquia. A igreja estava crescendo, os apóstolos tão comprometidos com a seriedade do evangelho. Ele vai, leva o melhor líder, Barnabé, pega Paulo, leva também. Eles começam a ministrar, e o texto vai dizer que aqueles homens, pela primeira vez, é chamado de cristãos. A palavra cristão, o sentido é pequenos cristos. Eles estavam olhando tanto aqueles irmãos, que eles estavam vendo Cristo sendo revelado. Eles olharam e disseram assim: vocês parecem a cópia daquele homem que pregou o evangelho. Eles levaram tanto a sério a palavra que recebeu, que a vida dele começou a viver conforme Cristo, a ponto de dizer: vocês são cristãos. Que nessa manhã sejamos desafiados a ser chamados da igreja que revela Cristo em tudo, no amor, no servir, no orar, no chorar, no se dedicar. Eu quero concluir nessa manhã: sirva e ame a Jesus. Diga comigo: sirva e ame a Jesus, mas também sirva e ame a seus irmãos. 1 João 4:20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Por que é que João está dizendo isso? Ah, não, eu amo Jesus. Ama não. Porque se você amar Jesus, é o que a Bíblia está dizendo, se você amar Jesus, este amor te dará capacidade de amar quem você deveria odiar. É o que João está dizendo. Você precisa compreender que o amor que você experimentou é muito maior do que o teu eu, do que o que você foi ensinado. Crie vergonha na cara. Fez com você, não perdoe. A gente cresce ouvindo essas coisas, não é? Isso não é o padrão do céu, não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é: ame aquele que vos perseguem. Aí João está dizendo aqui: se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você não está falando a verdade, porque o amor de Jesus ainda não te contagiou a ponto de amar aqueles que te perseguem. Segundo, interiorize tudo o que tem sido ensinado. Ele produzirá vida abundante para todos os seus dias. Salmo 1, 2 e 3 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo quanto ele faz prosperará. Escute, quando nós começamos a mudar a nossa vida, a moldar a nossa vida, presta atenção no que eu vou falar aqui como pastor. Romanos vai dizer assim, Romanos 12, 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. O que é conformar com este século? É se moldar ao que o mundo está vivendo, se comparar ao que o mundo está vivendo. Sabe qual é o primeiro sinal que revela isso? Quando você começa a deixar do que é
absoluto se tornar algo que pode ser mudado. Observe, preste atenção, eu falo isso com muito temor e muito amor, como pastor de vocês. Sejam profissionais que vocês são, executem o dom que Deus deu a vocês com excelência, de janeiro a janeiro, mas não se moldem ao mundo. Agenda aberta para o São João. Uma música de Luiz Gonzaga tocando. Isso não é o teu evangelho. O São João é uma idolatria a um Deus. Nós não comungamos com isso. Seja um profissional, abra sua agenda para esses dias, mas não se molde a esta forma. Eu ouvi uma das pessoas aqui, profissionais, postou um story, que eu acompanho o story de vocês, ela colocando assim: nestes dias em que há uma movimentação, eu vou estar trabalhando. Em momento nenhum ela qualificou ou moldou o que ela é como profissional a esse mundo, irmãos. Pastor, o senhor está demais. Continuarei assim, preservando a palavra. Eu não sei se você viu um vídeo, eu achei extraordinário, quando o pastor faz a comparação dos demônios, que o gadareno é liberto e cai nos porcos. Os porcos caem no penhasco. Os pastores de porcos vão questionar a Jesus e expulsam Jesus. E o pastor dizendo assim: tem pastores que são de porcos, que estão mais interessados no dinheiro que os porcos dão do que na libertação do gadareno. Porque eram para os pastores de porcos admirarem da libertação daquele homem que era famoso na cidade pela forma como ele vivia, mas o interesse dele maior estava nos porcos. E aí ele diz assim: aí existem ovelhas que dizem assim: ah, pastor, na igreja da minha amiga, o pastor sabe que ela dorme a noite toda com o namorado e continua assim. Ele diz: porque para ele o mais importante é o valor que os porcos podem dar do que a libertação do gadareno. Cuidado, irmãos, com aquilo que é tão sutil, que vai moldando. Paulo está falando ali de um contexto, de uma festa pagã do deus Baco, de alguém que saía nas ruas bêbados. Eram 3 dias naquela época em Roma, onde eles saíam. A devastação moral era grande, bebiam, ficavam bêbados pelas ruas, seminus. É nesse contexto que Paulo está dizendo à igreja de Roma: não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Você não precisa fechar o seu negócio nas festas pagãs. Seja o profissional que você é durante todo o ano, mas não se venda. Ah, porque tal igreja está fazendo. Você não é de tal igreja, você é da IABV. Ah, porque tal igreja é assim. Você não é de tal igreja, você é da IABV. Entenda isso. Deixa eu voltar no Salmo 3. E tudo quanto fizer prosperará. Se você se posicionar, você vai fazer mais dinheiro do que você fez esse ano que vem. Honre a Deus, porque é princípio bíblico. E Deus te honrará. Ele nunca vai desonrar aquele que o honra. Nunca. Nós temos N versículos bíblicos falando sobre isso. Por fim, quem pratica os princípios revela caráter de amor e compromisso para com Deus diante dos homens. Atos 11, 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos.
Então, quando nós interiorizamos, eles olham para nós e dizem assim: aquele ali verdadeiramente é um servo de Deus. Que esta manhã, eu e você, possamos carregar em nós, e tudo aquilo que nós fomos ensinados. Eu não sei se está gravando, porque estava com problema de transmissão, mas depois essa mensagem vai estar lá disponível. Você pode pegar lá os pontos que você foi ministrados e colocar em prática. Eu e você, eu me incluo também, porque para eu falar para vocês, eu fui ministrado. Para eu trazer isso para vocês, Deus também falou comigo. A gente nunca prega algo para a igreja, nós pregamos para nós. Primeiro a ser ministrado sou eu. Então que sejamos luzes neste mundo de trevas, revelando a Cristo em todos os nossos passos. Vamos adorar o Senhor enquanto nos preparamos para o batismo nas águas. Salvaste-me e agora eu sou. Quantos são salvos aqui? Semelhante a ti, Senhor, eu quero ser renovado, eu quero te servir. Vem limpar meu coração, só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano, eu quero ser. Diga isso! Lapidado por tuas mãos, vem e faz o teu querer. Já não quero ser igual, hoje vivo só pra ti. Me prepara pra ti encontrar, Senhor. Isso vem me lapidar, eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Já não quero ser igual, hoje vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar e eu preciso mais de ti. Vem Espírito, e limpa nosso coração, e limpa o nosso coração. Restaura a visão, restaura a visão, restaura a visão. Mais amor e mais temor. Levante a sua mão. Levante a sua mão e adore a Ele. Deus te restaurou para isso. Já não quero ser igual, hoje me prepara. Mas Cristo vem lapidar, precisamos mais de ti. Eu já não quero ser igual, hoje vivo. Peça isso a Ele. E Cristo vem. Aleluia. Espírito. Irmãos, nós vamos ter
esse segundo momento agora, ou o terceiro momento, que é o batismo nas águas de 14 pessoas. 14 pessoas que decidiram em um momento de sua vida entregá-la a Jesus. E agora publicamente vocês estão dizendo isso para aqueles que estão assistindo e para aqueles que estarão vendo esse momento que vocês estão fazendo. Se você está na igreja, já se converteu e não foi imerso às águas, urgentemente faça isso, porque Jesus diz que o evangelho deve ser pregado a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. O batismo faz parte da conversão. Se você já foi convertido e não se batizou, necessariamente você precisa ser batizado. Para quê? Para que se cumpra aquilo que é a ordem de Jesus. Aos que serão batizados nessa manhã, não existe nada que vos impeça deste momento. A única coisa que pode impedir vocês é se vocês não tiverem clareza no coração do que vocês fizeram. Vocês abandonaram tudo por amar a Jesus, deixaram o mundo para amar a Jesus. A única coisa que impede vocês de descer as águas é se Jesus ainda não é o seu Senhor e Salvador. Mas pelo que eu vejo, e se vocês estão aqui, vocês já tomaram essa decisão de receber Jesus. Então daqui eu vou perguntar, e daí vocês vão responder bem forte. Eu vou perguntar: vocês creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Vocês vão dizer: sim, eu creio. Amém? De forma da intenção dessa verdade que tiver no seu coração, coloque para fora em voz. Vocês creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Glória a Deus. Então nós temos aqui água, nós temos a confissão pública, nós temos a igreja testificando, e nós temos os céus aprovando e recebendo este ato, e nada nos impede de fazermos este momento. Então vamos seguir para o batismo. Quem quiser pode ficar aos redores. Amém? 20 pessoas, eu acho que dá para ficar aqui em cima para assistir daqui. 20 pessoas. Ô, AP, leva esse microfone para lá, vai precisar falar lá, né? Valeu? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu santa chave e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ritmo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vai.
abriu mão de sua glória, sendo no madeiro por mim, conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cachado e pão. Pois o anel em meu dedo tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ritmo. Pois o anel em meu dedo, novas sandálias e disse vai. Eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e eu afundei meu barco no mar. Para onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. E eu sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser um com você, ser um com você, com você, com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor. Me chegou em minha tormenta, Me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. o meu Pai me perdoa. Meus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida. Me cobriu com Roupas novas, pôs
constrangendo com o olhar. Ele é tão ensina em amor, e ele é tão cuida dos corações. E quem é esse que vem nos abraçando? Que vem nos constrangendo com o olhar. E ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso e cuida dos corações. Ele entrou em casa e ele está, e ele nos observa. Sabe que o vamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, e ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão e reconhecemos quem tu és, e ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Sabemos a perfumamos ela toda. Como lugar de honra, preparamos a casa. Arrumamos a mesa. Como lugar de honra. Vocês creem que ele nos observa e sabe que o esperamos. Cantem! E ao partir o pão, os nossos olhos, e reconhecemos quem tu és, e ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor. Perfumamos ela toda. Como lugar de honra, nos preparamos a casa. Perfumamos ela toda. Como lugar de honra. Tem fogo, e tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. O meu olho esperado eu abro e pode morar aqui. Tem fogo,
beber. E mais perto, com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade e vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. E vou ficar lá até te encontrar. Salabi, eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da com o peso da tua glória, mais perto da o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em teu lugar. Me faz entender que a tempestade é você e vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu vou subir o monte E todos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. eu vou entrar na casa. E vou fazer morada. Cadê o brado da igreja? Grite! Da igreja descida! Eu quero que Itapissuma ouça uma igreja viva. Eu vou contar de 1 até 3. Vamos comigo? Vamos comigo? 1, 2, 3, vamos! Aqui comigo, aqui comigo. Aqui comigo, olha só. Igreja. Quantos aqui convidaram uma pessoa não cristã? Levanta a mão. Quantos convidaram? Tem não cristão aqui? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Então hoje é um dia perfeito para que Deus te toque. Sim ou não? Sim ou não? Porque se eu fizer um convite, eu já sei da resposta. Você não vai estar preparado. Você não vai ter força. Talvez não é o dia certo. Tudo que está no teu coração, meu querido, eu já sei. Porque eu já converso com muitos. Você vai dizer, no dia certo eu volto, mas deixa eu te falar uma coisa. O dia certo é chegado e é hoje. É hoje, mas deixa eu te falar algo.
Olha só, fica aqui comigo, fica aqui comigo. Fica aqui comigo, irmã Terezinha. Fica aqui comigo. Olha só, existem pessoas aqui que é alinhado com uma frase. E um grande avivalista, ele falou que no coração de um homem existe um vazio do tamanho de Deus. No coração de um homem existe um vazio do coração de Deus. Quem está comigo, diga amém. E olhe só, 2 Coríntios vai dizer que o apóstolo Paulo, ele disse que conheceu um homem que foi levado até o terceiro céu. Estamos contemplando o céu, sim ou não? Meu querido, Apocalipse capítulo 4, João, ele teve a visão do trono de Deus. Ou melhor dizendo, João, ele teve a visão dos santos. Mas deixa eu ser preciso para você que está nos visitando hoje. Esse primeiro céu aqui, que possivelmente o apóstolo Paulo vai falar, vocês estão enxergando as nuvens? Quem está enxergando, diga amém. Não tem alguns pássaros voando? Amém ou não amém? Pronto. Esse é o primeiro céu. O segundo céu, onde estão as estrelas. O segundo céu, onde estão as galáxias. As estrelas. A lua, melhor dizendo. E o terceiro céu, onde estão as galáxias, agora propriamente dito. Só que interessante é que no primeiro céu aqui, que a gente está conseguindo enxergar, você só alcança esse céu se você entrar dentro de um avião. No segundo céu, você só irá alcançar se você entrar dentro de um foguete. Mas para você entrar no terceiro céu, que é onde está a morada celestial, onde está o Senhor nos esperando para viver até a eternidade com Ele, você só alcança esse lugar se você entrar no Santo dos Santos. Sabe quando nós estávamos ali adorando? Nós estávamos nos Santos dos Santos, adorando aquele que irá nos buscar para morar com Ele pela eternidade. E sabe o buraco que está no teu coração? Só quem preenche é aquele que está lá nos céus. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu amo fazer. E quem é cristão, quem é crente não, porque crente Satanás é, e ele crê mais do que muitos cristãos. Eu vou fazer uma pergunta, quem está comigo, diga um amém. Quem está comigo, diga um amém. Vamos estrondar Itapissuma. É chato ser cristão. É morgado ser cristão. É atrasado ser cristão. É careta ser cristão. É bom ser cristão. É maravilhoso ser cristão. É diferente ser cristão. É descolado ser cristão. Como é bom servir ao Senhor. Agora deixa eu te falar. Se você está aqui, meu querido, e alguém te convidou, eu falei tudo isso, sabe por quê? Porque é a minha responsabilidade como evangelista falar. Mas crer é a sua opção. A nossa responsabilidade é pregar o amor do Senhor, o evangelho genuíno da cruz. Mas a sua missão é acreditar, crer e vir aos braços do Senhor. Eu gosto de falar. O buraco que está no teu coração, só quem pode preencher não é a bebida, não é a ansiedade, não é depressão, não é pânico, não é angústia no coração, não é drogas, não é bebida, não é prostituição. Nada disso irá preencher o vazio do teu coração. O tamanho do buraco, o tamanho do vazio que se encontra no teu coração é do tamanho de Jesus Cristo. Sim ou não? Como eu falei, eu vou encerrar aqui. Se eu te perguntar, você vai dizer que não é a hora, não chegou o momento, só quando Ele me tocar, no tempo certo. Eu não tenho forças, só que não virá tempo certo para você. Olha, o Senhor não virá das nuvens, irá chegar até você e vai dizer: filho, vem cá. Não,
Você que tem que se dispor. Você que tem que dizer: ei, eu quero viver isso daqui. Eu quero entrar no Santo dos Santos. Então eu quero saber onde é que está a primeira vida para o Senhor agora. Cadê a primeira pessoa para o Senhor? Tem alguém? A primeira pessoa para o Senhor. Faça assim com a mão que eu quero te ver. A primeira. Cadê a primeira pessoa para o Senhor? Tem alguém? Repita comigo, igreja. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Ai, uau! A primeira. Cadê a segunda pessoa para o Senhor? A segunda. Cadê a segunda? Se tiver alguém aí, fale com ele. Fale com ele aí, compartilha. Convida ele. A segunda pessoa está aqui. Fica aqui no primeiro, legal? Aqui no primeiro. Qualquer coisa a gente pula, pode ficar aí. Chega aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se pode ficar aí. Pode ficar. A segunda pessoa para o Senhor. A segunda pessoa para o Senhor. A segunda? Cadê? Cadê a segunda? A terceira. A quarta. A quarta pessoa para o Senhor. A quarta. Repita comigo, igreja. Repita comigo. Cadê? Repita comigo, igreja. Cadê? A quarta pessoa para o Senhor. Cadê a quarta? A quarta, a quarta. Eu quero a quarta. A quarta. A quinta. A quinta. A quinta pessoa para o Senhor. A quinta. Cadê a quinta? A quinta, a quinta. Olha só eu aqui, ó. Osmar. Amar, eu vou falar aqui, tu repete aí, viu? Hoje é o dia que Deus vai mudar a tua história, a tua vida, a tua família, o teu destino. Os teus filhos. É hoje que Deus vai fazer nova todas as coisas. Se você entendeu que Deus vai mudar aquilo que você está passando, você não vai fazer cálculo. Igreja, olha só. Quem não é cristão, eu quero que me atente aqui. Deus, Ele não é um Deus de fazer cálculos. Deus, Ele já vem com o resultado pronto. E você está fazendo muito cálculo. Satanás, ele é especialista em divisão e subtração. Mas Deus, Ele é um Deus da multiplicação e um Deus da adição. Meu Deus. É o que Ele quer fazer na tua vida. Se você tirar o orgulho, tirar o medo, você irá viver o extraordinário do Senhor. Então, cadê a quinta pessoa para você? Uau, a sexta. Eu quero a sexta pessoa para o Senhor. Tem mais. A sexta pessoa vai-te embora. Tu não sabe que tanto cálculo você está fazendo, hein? Você sabe qual é o seu lugar. E que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Possa ser que você esteja atrasando o que Deus tem para a sua vida. Só que a tua agenda, ei, olha para mim. A tua agenda que estava planejada, o Senhor deseja apagar e escrever novamente a agenda que Ele fez para tu antes de tu nascer. Quer dar uma felicidade para os teus pais? Sim ou não? Se volta para o Senhor. Será a maior felicidade para os teus pais é ver você caminhando com Ele. Vamos? Entendeu? Eu vou descer. Cadê as vidas daqui? Vem para aqui para frente. Uau! É a mãe de Cleiton. Meu Deus! Glória a Deus! Ele orou pouco, viu? Ele orou pouco. A senhora carregou ele por 9 meses. 9 meses. Gerando seu filho. Mas ele gerou a vida da senhora por alguns meses. E ele foi intenso.
Ele já lhe presenteou com muita coisa. Só que hoje a senhora deu para ele o melhor presente, que é a sua volta. Só que ainda falta mais, falta ou não falta? E vai vir. E será os três caminhando juntos. Deus, já a partir de hoje, começou a mudar a história da sua vida. E aqui será um ministério. E Deus vai trazer seu esposo. E caminharão juntos em nome de Jesus. Amém? Deus, Ele é apaixonado por esse choro. Porque isso reflete que você estava com saudade dele fazia tempo. E sabe, esse choro é a completude do Senhor no seu coração. Sabe o espaço que tinha? Estava do tamanho dele. Do tamanho dele. E hoje foi o dia que nada entrou no coração, apenas o amor do Senhor. E tu, lindão, descolado, tu serás como uma raposa para o mundo, pregando o evangelho. Tu irá tocar adolescentes, jovens, com aquilo que Deus irá derramar no teu coração. E será jus a tua corrente. Porque tu irá pregar a cruz e não mais trevas. Tu irá pregar o amor do Senhor. Então, com isso daqui, tu vai ganhar tantas pessoas para você que tu não tem ideia. Pode parecer uma loucura hoje, a tua mente está assim, ó, sim ou não? Tá. Mas daqui a uns dias tu vai dizer assim, ó, como foi boa aquela loucura? Aí o que hoje eu estou vivendo é extraordinário. Amém? Tá tudo aqui comigo? Cadê os outros? Tem mais? Cadê? Aonde? Estão aonde? Venham para cá. Tá. Se quiser pode ficar aqui assim, ó, não tem problema não. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses que estão aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Pode ficar lá, não tem problema não, pode ficar lá. Pode ficar lá. Não tem problema. Eu vou falar algumas palavras, eu quero que vocês repitam com muita força. Amém? Repitam comigo. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por escrever a minha história e hoje eu poder viver na íntegra tudo aquilo que o Senhor escolheu para a minha vida. Perdoa os meus pecados, reescreve o meu nome no livro da vida e nunca mais irei te deixar em teu nome. Amém. Igreja, vamos pôr as mãos para cá e vamos declarar que essas vidas é do Senhor Jesus e nunca mais eles irão se afastar. Amém? Senhor, nós liberamos a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Nós entregamos cada um, Senhor, nas tuas mãos. E nós profetizamos, Senhor, que eles irão viver o teu extraordinário. Nós declaramos sobre as suas vidas, Senhor, que eles irão desfrutar o melhor do teu reino. E nada irá impedir aquilo que Deus tem para liberar sobre as suas vidas. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora eu vou fazer a melhor parte. Vocês venham para cá. Venham para cá vocês aqui. Fique aqui, ó. Aqui, olhando para mim, aqui assim, ó. Olhando para mim. Isso. Amém. Amém. Aí são quantas que tem aí? Uma, né? Pronto. Uma. É um momento tão especial para mim. Eu queria que a senhora virasse um pouquinho para lá. Alguém ficasse com ela. Virando para lá. Isso. Tá dando para me escutar aí, né, senhora? Fale para ela. Tá dando para ouvir? Amém. Olhem só. A Bíblia vai dizer que quando uma vida se converte para o Senhor ou se volta para o Senhor, tem uma festa nos céus. Olha, tão lindo que você não tem ideia do que está acontecendo lá em cima agora. Eu costumo brincar, isso é uma brincadeira minha, não está na Bíblia não, viu? Não tá, se você for procurar lá, do Gênesis Apocalipse, não está. Mas eu costumo dizer que lá nos céus, se os anjos tivessem confete, ele estava assim, pá! Lindo o que está acontecendo lá em cima, lindo. Só que está dando para vocês verem lá em cima com seus olhos físicos? Não. Dá para ver? Não. Mas vocês querem ver mais ou menos como está lá em cima? A irmã já disse,
Querem ver mais ou menos como está lá em cima? A senhora quer ver aí mais ou menos como está lá em cima? Uau, pronto. Eu vou contar de 1 até 3. E eu quero que vocês se virem para lá. Amém? 1, 2, 3. Pode virar. Olha aí. Isso é para vocês. Tudo isso é para vocês. Sim. Glória a Deus. Cadê aqui? Vamos abraçar aqui, ó. Vamos abraçar aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Abraça aí. Vem cá, lindão. Aqui, ó. Glória a Deus. Isso é para vocês. Deus abençoe, irmãos. Daqui 5 horas da tarde a gente retorna para aqui, para a ceia do Senhor. Ele vem cavalgando os montes, os seus pés na terra inocente, tem os olhos de fogo e voz de profano. Vem marchando com seus cavaleiros, alvorando a sua bandeira, tem o cetro de ouro e a espada nas mãos. Ele vem revestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora. Que o chão vai tremer, o céu vai se abrir, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é seu nome. Jesus, Jesus, Jesus.